Então estamos aqui hoje para tratar de retificação de registro de georreferenciamento. É isso que os senhores querem ouvir, certo? É retificação e geo. Ótimo! E como eu sou do contra, não vou ouvir coisa nenhuma de retificação e geo. Negativo. Não adianta ficar falando de retificação e geo se, não vou culpar os senhores, mas se a grande parte dos nossos colegas não sabem qual é a nossa função. A maior parte dos registradores de tabeliões não está sabendo atuar como registrador de tabelião, não está sabendo dar vazão à nossa atividade, não está sabendo como mostrar para a população o nosso valor, e o nosso valor é realmente altíssimo. Aliás, muitos colegas, não é que eles não sabem mostrar o nosso valor, eles não conhecem o valor da nossa atividade. Então, como que eu vou falar sobre retificação se nós não sabemos como registrar? Se vamos continuar registrando errado, não adianta ensinar a corrigir o registro, a retificar, se vamos continuar errado. Então, saber como fazer. E antes de saber como fazer, é saber por que nós fazemos isso. Então, hoje, esse assunto não vai ser da forma usual. Não vamos tratar diretamente de retificação de registro de georreferenciamento. Vamos tratar apenas indiretamente. E se quem quiser falar sobre retificação, está lá no meu livro. Ah, vai ter que gastar dinheiro para o meu livro? Não, não, no meu blog. Ah, está em dúvida, não consigo entender? Manda e-mail para mim. Mas tenha paciência, vou responder quando possível. Tá? Vamos lá. Isso aqui parece filme de ficção científica. O que somos, por que existimos e para onde iremos se continuarmos a agir da forma como estamos agindo. Qual é o destino da nossa atividade? Várias vezes, e ainda continua havendo várias iniciativas de extinção da nossa atividade, com os argumentos mais espatafúrdios possíveis, com argumentos que, na visão do povo, estão corretos, com argumentos que, na visão de muitos colegas, também estão corretos, porque eles também não conhecem a nossa atividade. E aí nós vamos falar sobre o que é a sociedade. O homem é um ser social por excelência. Isso se chama sociotropismo positivo. Porque ele necessita do outro para sobreviver. Ele não consegue viver sozinho. Então o homem necessita viver em sociedade. E vivendo em grupo ele consegue o quê? Consegue apoio para as suas necessidades, consegue apoio para conseguir o alimento, para se defender, etc. A união faz a força. E essa força que a gente consegue com a união é mágica. Um grupo de pessoas consegue muita coisa, os exércitos conseguem ganhar batalhas, e não só os homens, mas também os animais. Olha o que as formigas conseguem fazer. Quando elas se reúnem, elas derrubam árvores, atravessam rios, fazem de tudo. Isso é essencial. A vida em sociedade é essencial para muitos seres, e nós somos seres sociais. E nós temos algo diferente das formigas, diferente de todos os outros animais, além da inteligência, que é a nossa solidariedade, que de vez em quando alguns esquecem e trabalham para o contrário. Com a solidariedade, a união, a vontade de ajudar ao próximo, a gente consegue muita coisa. Ubi societas e os onde está a sociedade, está a justiça. Então o homem vivendo em sociedade junto com outras pessoas, começa a haver conflito de interesses. Conflito de interesses vai ter que ser resolvido. Aí existe a lide, o litígio, o quebra-pau. E temos que resolver isso daí. E para resolver isso, precisamos do quê? Precisamos de regras, precisamos de leis. E aí surge o contrato social, surge a Constituição Federal, a lei maior, que vai reger toda a sociedade. E com essa legislação, com essa organização, nós vamos ter o Estado, que é o temido Leviatã, dito por Thomas Hobbes. Aquela máquina monstruosa que manda na gente. Só que sem ela, nós não sabemos viver. O Estado é uma nação politicamente organizada. Ela é formada pelos seguintes elementos: governo, povo e território.
E aí eu faço a pergunta: qual desses três elementos é o mais sensível? O que temos que dar maior atenção? Qual que é? O povo? O povo aquele que tem vários braços? Adoro aquilo ali, fatiadinho. É o povo ou não? Não é o governo? Não é o governo que gerencia tudo? Bem, o governo, nós já tivemos governos horríveis, tivemos governos de Hitler, governos na Idade Média e antes que massacraram as pessoas, governos bons, governos ruins. Vem um governo ruim, a gente vota, muda o governo, a gente já pega um outro um pouquinho melhor. Aí vem um pior, a gente vota de novo e mantém o pior. E mantém de novo o pior porque a gente é burro, etc. Mas é problema nosso. Bem, governo vem, governo ruim, já ficamos tudo quanto é tipo, nós continuamos vivos. Então o governo é o elemento mais sensível? Não, o governo não é o elemento mais sensível. Tanto que nós já mandamos embora um governante. Deveríamos ter mandado mais. Então o governo não é o elemento mais sensível. Então é o povo. Como é o povo? Tem registrador civil aqui? Não, né? Tem? Vocês registram óbito de nascimento, né? Pessoas nascem e morrem todos os dias. E continuamos aqui. Houve guerras, hecatombes, etc. Tivemos massacres, a gripe espanhola, e continuamos vivos. Então o povo não é o elemento mais sensível. Aliás, é o elemento mais forte ao povo. Graças ao povo, o restante funciona. O elemento mais sensível é o território. Dá uma olhada naquela bola. Fora daquilo não tem mais nada. A não ser para aqueles que acreditam que vão ter tempo de pegar uma nave espacial e povoar a Lua, Marte e outros planetas. Pode até ser, mas por enquanto não existe essa possibilidade. Então o território é o elemento mais sensível, é ele que nós temos que dar toda a atenção. E agora, por que eu estou falando isso? Nesse contexto, Estado, que tem três elementos essenciais, governo, povo e território, faltando um, o Estado deixa de existir, onde o registrador imobiliário, registrador civil, título de documentos, tabelião de notas, tabelião de protesto, toda a nossa atividade do extrajudicial, onde ela se encaixa? Qual é a relação dela com esses três elementos? Será que nós somos tão importantes assim? Em relação ao território, o território é o local de fixação do povo. Palestina, por exemplo, não tinha território, hoje tem, não tem, não sabemos, aquela confusão, fica difícil dizer se é um Estado ou não é um Estado. É no território que a gente extrai todos os recursos para a nossa sobrevivência. E o território é limitado, não é mais expansivo, acabou, não tem como se pegar mais uma caravela, atravessar o oceano e pegar mais território lá. Acabou, o planeta inteiro já está mapeado, vai ter uma bandeirinha dizendo: isso é meu. E o pior, é frágil, a terra está morrendo. Em relação ao povo, dignidade da pessoa humana é a palavra de ordem. Para isso que existe o Estado, para cuidar do povo, para dar dignidade, uma vida digna. E nós estamos no Estado democrático de direito. Democrático, vontade popular. Estado de direito, de acordo com as regras. Por quê? Direito, democracia sem direito não é democracia, é anarquia. É um governo sem líderes. E anarquia vira o quê? Lei do mais forte. Opa, caiu aqui. E a liberdade, ela é essencial ao Estado democrático. Direito, e é ela que tem a ver com a propriedade privada. Não existe propriedade privada sem liberdade. Ou melhor, não existe democracia sem propriedade privada. Toda democracia significa propriedade privada. A propriedade não é pública, não é do governo, não é do Estado, ela é do particular. Nós somos o Estado Democrático de Direito, isso é uma cláusula pétrea, não tem como mudar isso. E nós trabalhamos com gestão pública de interesses privados. O tabelião faz as escrituras, ele pega a vontade manifestada pelas partes e coloca num documento dando fé pública àquela vontade, constituindo vários direitos pessoais. O registrador imobiliário vai registrar a escritura e outros títulos para dar o quê? O título de proprietário da propriedade privada.
E isso tem a ver, como eu disse, com dignidade da pessoa humana, com democracia. Então nós trabalhamos para a democracia. Nós somos essenciais para a democracia. E no governo? Tripartição dos poderes legislativo, executivo e judiciário. O poder político versus jurídico. O que é um poder político? O poder político é aquele que você decide de acordo com a conveniência e oportunidade, o poder discricionário, de acordo com a sua linha política. O PT vai decidir de um jeito, o PSDB vai decidir de outro. Logicamente, os dois conseguem decidir de forma diferente, mas ambos contra nós. Mas é outra história. Poder jurídico, você trabalhar nos limites da lei. Você não tem liberdade de escolha, você vai fazer o que a lei manda. O juiz tem que decidir a causa não de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu livre convencimento motivado, ou seja, de acordo com a lei, motivado na lei, baseado na lei. O auditor fiscal, quando vai fazer uma perícia numa empresa, ele vai fazer o levantamento dos débitos tributários de acordo com a lei, uma atividade plenamente vinculada. E como que fica agora o poder político e jurídico nos três tipos de governo, legislativo, executivo e judiciário, na tripartição de poderes? O legislativo trabalha com o poder político e jurídico. O que os senhores acham? Deputado trabalha com o poder jurídico ou político? A decisão do deputado, como que é? Ele responde à manifestação de opinião dele, ele pode ser preso? Está na Constituição que não. Lá é quase 100% poder político. O executivo, a maior parte de poder político, alguns poder jurídico, que é no caso do auditor fiscal. E o judiciário, quase 100% de poder jurídico e não pouco poder político. E agora vem aqui, e nós? Como é que fica a nossa atividade? Nós somos profissionais de direito, nós trabalhamos vinculados à lei, não podemos fugir dela, nós damos fé pública a vários atos. Então a nossa atividade é 100%, nós temos poder, o poder 100% jurídico, vinculado totalmente à lei. Então não há lógica nenhuma nossa atividade ser ligada ao legislativo, não é muito coerente ser ligada ao executivo, e é por isso que nós estamos ligados naturalmente ao poder judiciário, porque nós atuamos com o poder jurídico da mesma forma que o juiz. E o poder judiciário, que é formado então pelo quê? Olhando não a legislação agora, olhando a lógica. No contencioso, por juízes de direito, e na gestão pública de interesses privados, chamada de jurisdição voluntária, por tabeliães e registradores. Então, põe uma coisa na cabeça dos senhores. Nós não somos serventuários, não somos subordinados ao juiz, não somos serventes, o que quer que seja, porque a palavra serventuário, apesar de ter uma lógica, ela é correta, eu não gosto de usar, porque ela é utilizada de forma, como posso dizer? Com segundas intenções. Nós somos profissionais de direito da mesma forma que o juiz, que o promotor, que o advogado, somos todos do mesmo nível, estamos todos trabalhando em prol do Brasil melhor, todos trabalhando em prol da justiça. E nós trabalhamos com o poder jurídico da mesma forma que o juiz, e cada um com a sua área de atuação. Então nós somos magistrados da jurisdição voluntária, que corretamente falando seria gestão pública de interesses privados. Cada dia que passa, mais itens que eram do judiciário, que era de gestão pública de interesses privados, estão passando para nós. O próximo item a passar para o extrajudicial é a uso campeão. Já temos uma parte, vai passar o restante também. Então, olha que território enorme. A propriedade privada desse território, que está na Constituição Federal, Estado Democrático de Direito, a quem compete zelar por esse direito? A nós. Olha que responsabilidade enorme está nas nossas mãos. E aí eu participo de um grupo interministerial de cadastro e registro de governança fundiária, fizeram um relatório enorme para mandar para o Banco Mundial. E lá está escrito que o serviço notarial registra os imóveis de forma incorreta.
É um absurdo a forma de emolumentos. Eles recebem não pela qualidade do registro, e sim pelo número de registros, pelo valor do imóvel. Deveriam receber pela qualidade do texto registral. Aí cada um faria um texto maior que o outro, mais bonito, e ganharia aquele que fosse poeta. Porque eles não sabem o que é isso, o cadastro e registro. E aqui passar rapidamente, que os senhores já sabem, que todo mundo fica falando lá, o Brasil não conhece suas terras, e não existe o cadastro completo, os existentes são falhos e conflitantes, e o cadastro do registro de imóveis. Como está o cadastro do registro de imóveis? Bom ou ruim? Quem falou ruim? Eu escutei, vindo aqui. Quem falou ruim? Tem alguém que falou ruim aqui. O cadastro do registro de imóveis é bom ou ruim? Ótimo, coisa nenhuma. Não existe cadastro do registro de imóveis. Olha o que está escrito lá em cima: cadastro e registro. Se existisse, eu colocaria cadastro incluindo registro. Preste atenção, então, que um filósofo nordestino explica sobre o assunto. Cadastro é cadastro, registro é registro. Cadastro é cadastro, registro é registro. E não confundam mais isso, por favor, são coisas totalmente distintas. E o governo federal está confundindo, está mandando um relatório do Banco Mundial falando que a gente está fazendo o cadastro tudo errado. O Brasil não conhece suas terras por culpa do otário. É escrito isso, não foi eu que escrevi. Eu estou há 2 meses escrevendo a resposta, já tem 100 e tantas páginas. O relatório tem menos páginas que a minha resposta. Cadastro e registro. O cadastro é um rol de informações. Ele tem objetivo político-administrativo, tão somente isso, do poder discricionário, do poder político do governante. O governante pode usar o cadastro para decidir onde ele utiliza as verbas públicas. O cadastro é auxiliar. Ele precisa de informações para poder decidir onde utilizar as verbas públicas. Ele vai decidir se a estrada vai por aqui ou por ali. Se ele vai asfaltar essa rodovia ou aquela outra. Se vai ter ferrovia ou não vai ter ferrovia. E isso é um poder discricionário dele. Ele vai verificar de acordo com conveniência e oportunidade. E a atividade cadastral é a competência do governo, que é o que usa o poder político. E para o cadastro imobiliário para gerenciamento territorial. Nós não fazemos gerenciamento territorial. O registro tem outra atividade, outra função. Ele não objetiva inventariar bens imóveis, não nos compete relacionar aos imóveis existentes. Podemos até fazer, convém fazer, mas não é nossa competência. Nós cuidamos tão somente da instituição, da Constituição do direito real imobiliário, dos demais direitos reais ligados à propriedade imobiliária privada. Propriedade privada já disse que é pressuposto do Estado Democrático de Direito, portanto, o registro público, competência do registrador imobiliário, que atua com o poder jurídico, ele é guardião do direito à propriedade, guardião do Estado Democrático de Direito. Cadastro, então, inventário público de bens, orientar as políticas públicas, poder político, poder discricionário, ligado naturalmente ao poder executivo. Registro imobiliário, constituição de direitos, garantia da propriedade privada, atuando com o poder jurídico, que é poder vinculado à lei. Por isso, nós somos ligados naturalmente ao poder judiciário. A primeira palavra da última linha qual é? Por favor, alguém. Primeira palavra da última linha. Ligado. Alguém está lendo subordinado? Ninguém deu subordinado? Tem certeza? Ah, bom. Se alguém deu subordinado, oftalmologista, rapidinho. Não somos subordinados ao Poder Judiciário na nossa atividade. Somos ligados, tecnicamente, ao Poder Judiciário, que tem a missão correcional. Não é porque tem a missão correcional que ele é superior hierárquico. Ele só pode dar as ordens, as normas relativas àquilo que está na competência da atividade correcional. Nunca, mas de forma nenhuma, ele pode se intrometer na nossa decisão em relação à nossa atividade principal. Ele não pode decidir se aquilo pode ser registrado ou não. Não pode. Como não? Lógico que não.
você, registrador, decide. Se a parte não concordar, entra com recurso, problema de dúvida, não importa o nome. Aí, se o juiz decidir diferente, é outra história. Ou por acaso o desembargador pode chegar, ele pega o carro dele, entra de qualquer forma, quer ver um processo. Eu sou desembargador, eu quero mudar essa decisão do juiz. Pode? É a mesma coisa. Retificação do registro. Eu falei que não ia falar nada sobre isso, eu vou falar só por que tiraram essa droga. Eu faço troca porque todo mundo morre de medo. Quando manda e-mail para mim, pelo menos eu não falo nem de medo, eu não entendo nada disso, socorro. Tudo começou por causa da precária descrição dos imóveis. O medidor enchia seu cachimbo, montava no cavalo e ele deixava o cavalo marchar seu passo. Quando o fumo do cachimbo se apagava, ele anotava na sua caderneta, uma légua. E assim era feita a medição de vários imóveis no país. Para quem achou isso daí absurdo, precário, eu digo que isso é maravilhoso se é feito em contas, porque as minhas descrições, as transcrições, dizem apenas o seguinte: um sítio com 30 alqueires, confrontando com João José Pedro Ponto. Acabou. Se tivesse colocado lá, gastou 3 quilos de fumo, ficou doidão, pelo menos e o outro lado que gastou 6 quilos, não sei, um lado é metade do outro. Pelo menos isso, eu teria pelo menos um parâmetro. Mas não tem. E essas restrições, eram realmente falhas? Não eram, elas cumpriram o seu papel no passado, já eram suficientes, tinha terra pra caramba, não havia dúvida, a posse era bem limitada, e temos também que diferenciar a precariedade da falha, que é o caso que discutir agora. Nos dias atuais, a terra está escassa, acabou o espaço de terra, valor alto, precisamos sanar essas precariedades, combater falhas, combater as brigas, etc. Então surgiu a retificação extrajudicial do registro e surgiu o georreferenciamento. Só que em épocas diferentes. Primeiro surgiu o geo. Então primeiro surgiu o geo como extrajudicial. Só que a retificação era judicial. Um negócio de doido, ninguém estava entendendo. Aí quando fizeram a retificação, colocaram um parágrafo totalmente absurdo, pioraram as coisas. Mas basta interpretar a lei de forma sistemática. A resposta legislativa a isso foi o quê? Legislação do GEL, cujo princípio essencial é rigor técnico, descrição bem feita, chega de palhaçada. Legislação da retificação, princípio, celeridade, instrumentalidade das formas, informalidade, resolver o problema. O que interessa tem que ser levado a sério é o mérito. O método a chegar ao resultado pode ser flexibilizado. Tudo isso aí está na lei de registro público. Portanto, o georreferenciamento é retificação. E o que pode ser retificado? Apenas a especialidade. Simples, o que é especialidade, né? Especialidade é descrição, é qualificação. Especializar e tornar algo único. Então, no caso da pessoa, a qualificação pessoal, no caso do imóvel, a descrição técnica. Então, aí nós vamos ter que verificar quais são os elementos do registro de imóveis. O registro de imóvel tem 3 elementos: o imóvel, a matrícula, o sujeito do direito registrado, o proprietário, o vendedor, o comprador, etc. E o direito propriamente dito, propriedade, o campeão, o campeão é propriedade. O direito. Nossa, perdi até a palavra aqui. Onde eu estava? Usufruto, hipoteca, etc. Os dados retificáveis são exatamente os ligados a esses elementos. São os princípios da especialidade ligados a cada um desses elementos. Então, em relação à especialidade objetiva, nós vamos retificar a descrição do imóvel e das parcelas eventualmente existentes. O que é parcela? Não é lote, não é fração ideal. Parcela é reserva legal, a servidão de passagem. Especialidade subjetiva, a qualificação das pessoas, o que é muito comum que está falho, que não tem nos registros anteriores, o nome da esposa. A qualificação da esposa sempre era omitida. E a especialidade do fato jurídico, que é a explicitação dos direitos que estão sendo registrados. Registrar o direito de uma forma que ele sabe o que é aquilo. Afinal, isso aí é um usufruto, o que é? Muitos contratos são registrados de uma forma que ninguém entende, principalmente contrato bancário. A matrícula, a ficha completa do imóvel,
Ela tem que ter dados confiáveis, porque se os dados for falhos, não cumpre o seu objetivo. E a importância do princípio da especialidade é o seguinte: a especialidade do fato jurídico responde a seguinte pergunta: qual o direito que está envolvido aqui? Você tem que ver o registro, mas qual é o direito? É um usufruto? Que direito ele tem? Quantos casos os senhores devem ter pego? Eu preciso cancelar esse registro, mas não preciso saber nem qual é o direito que está sendo dito aqui. E alguns registros antigos fazem situações, digamos, que não constam da lei. Especialidade subjetiva responde a seguinte pergunta: quem tem o direito? A qualificação correta da pessoa indicando quem é essa pessoa que tem o direito. Falhas muito comuns. Vai abrir uma matrícula no novo serviço registral para o desmembramento da comarca. O novo serviço registral vai ver a certidão do outro registro, está lá muito antiga. Não dá para entender se aquele imóvel é do casal ou é só do marido ou só da esposa. Porque ele precisaria ter acesso ao título que deu origem ao registro, que não foi especificado isso na matrícula do registro. Isso é muito comum. E a especialidade objetiva responde sobre qual imóvel, sobre qual pedaço de terra incide tal direito, até onde vai sua propriedade, onde está a certidão de passagem, qual é a parte que tem reserva legal, qual que não tem. E tudo isso é uma matrícula, portanto é ela que deve ser aperfeiçoada. Então a matrícula tem que cumprir os princípios da especialidade objetiva, subjetiva, fato jurídico. Aqui está o exemplo de uma matrícula, que tem que ser clara, precisa e concisa, porque ela é feita para o povo entender e não para o especialista em direito registral imobiliário. Hoje as minhas matrículas são feitas assim, com um resumo em cima e uma parte técnica em relação à especialidade objetiva. Com gel agora, assim é muito mais fácil fazer. A especialidade subjetiva com a qualificação das pessoas, que vai ter a partir do registro também. E a especialidade do fato jurídico, que são todos os tipos que vão ser registrados lá, compra e venda, etc. E tudo isso também vai ter mais objetivo e subjetivo nos registros de averbações que vão ocorrendo no decorrer da vida do imóvel. E qualquer falha encontrada na matrícula, quer seja na descrição, qualificação de pessoas ou determinação do direito, desde que se prova que seja uma falha de especialidade, não uma mudança de direito. Não é para você trocar o nome da pessoa porque você está trocando o proprietário. Você está trocando o nome da pessoa que está errado a descrição do nome. Então tem que ver com cuidado aí. A solução vai ser pelo procedimento retificatório. Então, uma coisa que muita gente confunde: retificação de registro não é apenas para a descrição do imóvel, também é para a qualificação das pessoas e para a explicitação dos direitos. Então, os elementos retificados: a especialidade objetiva, a descrição do imóvel das parcelas; a subjetiva, a qualificação das pessoas; e do fato jurídico, a explicitação dos direitos. Mitos e equívocos. Independe de retificação a adequação do georreferenciamento na matrícula do imóvel. Esse parágrafo, vocês viram isso na lei? No artigo 213, parágrafo 11. Peguem a lei, peguem uma caneta preta, aquela caneta de colocar no CD, que não sai nunca, passa em cima. Isso não existe, isso é um absurdo. Ele vai contra todo o restante da lei. Por ser um absurdo jurídico teratológico, não dá para cumprir isso. Porque se você cumprir isso no registrador, você vai aceitar a mudança da descrição do imóvel à vontade, sem nenhuma segurança jurídica. Isso significa mudança do direito real sem permissivo legal. Essa lei, esse parágrafo, não tem o poder de mudar o direito da propriedade privada. Só se muda o direito real com o título formal. Casos mais complexos, com descrição pecária, matrícula sem descrição, somente pode ser alvo de decisão judicial. Quais são os casos que a retificação só pode ser judicial? Alguém sabe? Quando são os casos que só pode ser feito pelo juiz de retificação, que não pode ser feito pelo registrador? Quantos são? O pessoal fala, mas de jeito inaudível. Vai chegando perto, a voz diminui. São 2 ou 3 hipóteses. 2 ou 3. Eu perguntei quantas são, eu perguntei quais são, tá? Quer mostrar que sabe muito, né? Eu sei que o senhor sabe muito. Agora eu fiquei envergonhado. Quantas são as hipóteses? Pronto, decore. É o número alto. 0. 0.
existe nenhuma hipótese que só pode ser feita pelo juiz. Ah, mas se tiver litígio, aí não é retificação, aí é contencioso. Pode ter a retificação, mas é contencioso, é uma lide. Se não for lide, é do legislador. Ah, mas tem menor, alvará. Vai precisar do juiz para alvará, não para fazer a retificação. Alvará, outra história, tá? Então, isso é o pessoal, mas como? Aí vem a pergunta, como eu vou fazer? Eu não tenho a descrição, sou registrador, eu não sei o que fica o imóvel. O juiz vai saber? Se você, que é um especialista, não sabe, o juiz vai saber? Por que você está passando a bola para o juiz? Se você não sabe, você acha que não tem condições de saber, não porque você realmente não existe outra forma, você vai indicar via da uso capião. E vai dizer, não cabe retificação, não vai falar, cabe judicialmente. Porque se você diz, eu não posso fazer, você também vai falar, o juiz não pode fazer. Porque se você diz, o juiz pode fazer, então existe hipótese de fazer, então você deveria ter feito. Você está se declarando incompetente, não do ponto de vista legal, do ponto de vista capacidade profissional. Então eu entendo, é bastante difícil até explicar essa diferença. Se o juiz pode fazer, o registrador também pode. Se o registrador diz, mas eu tenho medo de fazer, aí é sim, tem que ficar saindo dos dois. Não dá. Se você tem medo, às vezes você pode ter medo, realmente não existe nenhum dado. Aí é outra história. Você não tem, não é eu que tenho medo, eu não tenho segurança. Os dados registrais não trazem a segurança suficiente. Se for essa hipótese, eu acho difícil. Você pode decidir, não cabe retificação de registro. A via adequada para você resolver a questão é o uso capião. Se a pessoa não concordar, ela pode até entrar com retificação judicial. Mas você, registrador, falar para a pessoa, entra com retificação judicial que vai dar certo, é um absurdo. Porque se eu disse que eu não posso fazer, se ele entrar judicialmente, o juiz vai perguntar para mim, eu vou colocar, não cabe. Porque se eu escrever, não, pode ser feito, o juiz tem que me dar uma patada, você não fez, seu vagabundo. Ele deveria fazer isso. Então preste atenção, não confunda essa história de que um pode ou não pode. E outra coisa, se quem fizer for o juiz, as chances de ocorrer erros são maiores, porque ele não tem a especialidade, não tem o tempo, nem a responsabilidade, porque a responsabilidade é do Estado, do governo, aqui conosco é nossa. Então a chance de haver erros é muito maior. Trata-se de competência concorrente entre registrador imobiliário e poder judiciário, tem mesmos poderes, mesmos deveres, mesmas limitações, exatamente as mesmas. Aí só fala, mas o juiz pode dar ordem para a pessoa comparecer na frente dele. Aí o registrador convida, a pessoa não vier e define a retificação, mesma coisa. Não precisa dar ordem, não precisa puxar ninguém a força. Não é interesse meu, é interesse da parte. Se o registrador não pode fazer, o juiz também não pode fazer. Mas se o juiz achar que pode, o registrador também pode achar que pode. Um registrador acha que não pode, outro acha que pode. Isso é normal, faz parte da nossa atividade jurídica, ter opiniões diferentes. E aos poucos nós vamos aprendendo a fazer com que essas opiniões fiquem mais próximas e mais equânimes. E para terminar, mais 47 telas, meia hora cada uma, delimitação espacial do direito de propriedade. Vamos falar do que eu fiz em Conchas. O que é delimitação espacial do direito de propriedade? É você saber onde está a propriedade imobiliária. Onde fica a cerca, verdade, a cerca jurídica, não aquele pedaço de arame farpado que pode ser mentiroso. Aí eu pergunto aos senhores, isso é uma competência profissional do agrimensor ou uma competência cadastral, uma atividade cadastral do poder público? O que os senhores acham? E aí? É quem tem a responsabilidade pela descrição, pela delimitação espacial do direito de propriedade? Agrimensor ou poder público? Cadastro ou agrimensor? Nem para chutar? Tá bom, não vamos falar, eu dou a resposta. Direito de propriedade é a função inerente ao registro de imóvel, não é nem do agrimensor,
nem do cadastro, é do registrador imobiliário. A missão é dele. Ah, mas eu não sei que tipo de imóvel, vou ter que pegar lá o material e lá medir? Não. O agrimensor é o nosso perito e o cadastro é o nosso cliente. Nós temos o agrimensor para fazer um serviço bem feito e ele vai atuar como um perito extrajudicial. E da mesma forma que o perito judicial, o que o perito judicial escreve, o juiz acata, quase sempre, mas nem sempre, não é obrigado a acatar. O versador também não é obrigado a acatar. Ainda mais no caso do perito, que quem indicou não foi o registrador. E o cadastro é o cliente do RI. Compete ao registro de imóveis passar as informações da titularidade e outros ônus reais ao cadastro para que esteja esse atualizado. Não compete ao registro de imóveis dizer outros casos como o uso do imóvel, o tipo de utilização do imóvel, as condições do imóvel, etc. Aí a atividade é totalmente cadastral, totalmente alheia ao registro de imóvel, tem quem está na posse, etc. Aqui é o que eu fiz em conchas. O que está em vermelho são as matrículas já delimitadas. Isso aí foi um trabalho feito pelo ITESP, que é o Instituto de Terra do Estado de São Paulo, na cidade de Anhembi. E muito dos trabalhos, das delimitações dele foram modificadas por mim, que estavam erradas. Porque ele demonstrava a posse no local que não batia com o registro. As pessoas mudaram o direito real por baixo do pano e queriam fazer agora a retificação desse jeito, a regulação fundiária. E aí fomos acertando isso daí. O imóvel rural está desse jeito. Além disso, eu tenho os números das matrículas e informações em alguns casos. Aí, por exemplo, dizendo que existe reserva legal, no caso antigo, se fosse caso novo, estaria delimitado aí. Aqui o exemplo de dois municípios, o município de Anhembi e o município de Conchas, em julho de 2013. Então já temos um ano isso daí. O em vermelho é o que está mapeado, em julho de 2013. Vamos dar um zoom aqui nesse pedaço da divisa de Conchas e Anhembi. Mesmo a parte que não está mapeada, que eu não tenho a delimitação dos imóveis, eu sei as matrículas, ou pelo menos quem está na posse, ou quem estava na posse em determinado tempo. Então a chance de eu descobrir a situação jurídica desses pedaços é grande. Eu não consigo dizer onde fica a cerca jurídica, a delimitação exata de uma propriedade ou outra. A situação em março de 2014 já mudou, passou a ser essa. Aquilo que está em azul não é imóvel, aquilo que está em azul é o que falta. É o que está em amarelo que já está delimitado. Então eu já tenho 59,1% do município de Conchas mapeado, todas as matrículas. Não em quantidade de matrícula, em quantidade diária, estou falando, a porcentagem diária. Se eu tivesse um imóvel de, sei lá, 15 mil hectares, aí seria fácil, né? Um imóvel só já dá metade da comarca. Mas não, são imóveis pequenos lá. E para finalizar, agora finalizando mesmo, os senhores já estão aqui há muito tempo, eu faço um convite a todos os senhores, colegas, registradores tabeliães. Nós temos que trabalhar em conjunto, registradores e tabeliães. Temos que um ajudar ao outro. Só vai funcionar se houver cooperação mútua. A retificação de registros, o trabalho que eu demonstrar para os senhores fazer o certo em Conchas, porque o tabelião lá tem feito de quê? O tabelião tem contato com o povo. O povo vai atrás do tabelião. O tabelião é um pato do povo, né? E o tabelião lá, o que ele faz? Ele vê a matrícula e fala assim, tá? Ele convida, então vamos fazer a retificação disso aqui, vamos resolver esse problema. Poxa, tem um condomínio, equação ideal, para resolver, vamos lá providenciar a retificação, fazer com georreferenciamento, ele já faz a revisão amigável, cada um fica com uma matrícula da segurança jurídica e seu imóvel vai ter maior valor que está em venda do que você vender uma fração ideal de uma matrícula ruim. E com esse discurso ele tem conseguido o quê? Alavancar a retificação de registro. E aí um faz, o vizinho quer fazer, o outro quer fazer. Aí o agrimensor já passa a ser parceiro do registrador e do tabelião. Por quê? Porque ele começa a ganhar dinheiro, porque precisa de agrimensor. Aí é indicado um, esse agrimensor trabalha lá, quando ele vai pegar no mês o confrontante contrata quem? O próprio agrimensor. Se ele for um bom trabalho. E aí eu tenho lá, sei lá, tem uns 4 agrimensores que estão dominando lá. E um trabalha numa região, o cara pegou um imóvel aqui e está pegando todos em volta. Mas por quê? Porque um proprietário fala para o vizinho, vai falando do outro, tem que pegar também, se etc., conta o trabalho e vai passando. E o principal,
Todos têm que sentir segurança no tabelião que está passando a informação, porque a retificação nunca é feita só por retificar. A retificação é feita para vender o imóvel ou para desmembrar um pedaço e vender um pedaço. Então ele precisa do tabelião e precisa do registrador. E o bom serviço prestado para essas duas autoridades é a nossa garantia de sobrevivência. É a garantia de provar para a sociedade o nosso real valor e evitar essas baboseiras que o governo tem escrito em relatórios de que o notário está registrando um cadastro tudo errado e que compete ao INCRA o registro das propriedades rurais. E um monte de baboseira que está escrito lá. E essa baboseira o pessoal acredita que é a verdade. E outra, nós temos que ajudar o judiciário. Isso aqui é um negócio que tem que falar com muita... Preste atenção, por favor. Tabelião e registrador não pede nada para o juiz. Não pede. O juiz que pede para nós, a gente ajuda. Eu não vou fazer nenhuma pergunta para o juiz como se registra, porque quem entende registro sou eu, não ele. Ele que pergunta para mim como que ele vai decidir um caso que ele não entende de registro público, é um caso assim. Aí compete a mim, da assessoria a ele. Então o juiz que liga para mim fazer pergunta, não eu ligo para o juiz para perguntar coisas da minha atividade. Então nós temos que parar de fazer isso. Não se faz consulta a juiz, a não ser que os senhores queiram mandar também um emolumento depois do juiz. Então nós temos que ajudar o judiciário. Não pedimos nada. Ah, mas tem coisa que pedir. Tá, problema disso, problema daquilo. É para isso que é a Norégia. Para isso que nós temos que estar unidos. Nós estamos unidos com a Norégia, com o IRI, com várias, Arpen, etc., várias entidades de cada especialidade. Então essas entidades que vão atrás pedir as coisas, vão pleitear. Agora, em cada comarca, o registrador do tabelião tem que mostrar o seu poder, a sua capacidade jurídica, de forma a ser respeitado. O juiz não me chama de Eduardo. Pelo menos os que chegam novos. Me chamam de doutor Eduardo. Os que chegam hoje me chamam de Eduardo porque passam a ser meus amigos e hoje me chamam também pelo nome. São meus amigos. Nós temos que ter uma proximidade com o Poder Judiciário de igual para igual. Somos todos profissionais de direito. Não somos abaixo nem acima. Temos atividades parecidas, mas cada um com os seus limites. Então, não se faz consulta ao juiz, é ele que nos consulta sobre os temas de nossa atividade. Nós entendemos os nossos assuntos. Nós estamos em dúvida, a gente liga para o colega. Agora, se quer ligar para o juiz que é amigo seu, tem uma dúvida extra-oficialmente, é uma história. Agora, perguntar para o juiz como eu faço e aceitar aquilo como norma é um absurdo. Juiz não pergunta para o desembargador como ele precisa de uma causa. Não cabe. Essa decisão é nula. E por fim, vamos todos juntos provar o nosso valor em prol do nosso Brasil, porque a nossa atividade ela é essencial para a democracia, ela é essencial para o Estado. Então, para terminar, peço uma reflexão para um Brasil melhor. Quero que preste atenção nas imagens e no que aparece escrito em cada tela e na letra de cada música. Na letra da música. Mentalize o significado de cada item separadamente e do todo em conjunto. E por fim, analise se o Brasil que você quer no futuro, para você e para os seus filhos, e veja se você está fazendo a sua parte. Então, veja as imagens, leia o texto escrito e perceba a letra da música. E vamos ver, nós estamos ou não cumprindo o nosso papel. Thank you.
pelo carinho. Estou à disposição dos senhores no e-mail, como já passei, tá? Boa noite a todos.